Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que agora é o maior canal de Química do estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está deixando a comunidade científica empolvorosa, que é uma coisa que pode ser a descoberta do século, que é algo extremamente importante para a ciência, ou seja, é uma coisa que pode ser a notícia mais importante deste século, que é a possível descoberta de vida em outro planeta. Foram encontrados alguns sinais que são fortes evidências de atividade biológica em um outro planeta do Sistema Solar, que neste caso é Vênus, justamente um dos menos prováveis para existir alguma forma de vida. Então, neste vídeo nós vamos entender sobre o que é esse possível sinal da existência de vida em outro planeta e sobre por que ele é tão improvável de acontecer também. Ou seja, nós vamos falar aqui tanto de uma coisa que envolve química como uma coisa que envolve astronomia. E eu tô com uma certa dificuldade de gravar este canal por dois motivos, desse vídeo, por três motivos. Primeiro, eu tô em outro lugar que não é minha casa. Segundo, tá um calor absurdo, porque começou o mês de setembro, com ele veio o tempo quente. E terceiro, porque olha o cenário que nós estamos, totalmente improvisado, a iluminação não está muito boa, mas eu espero que vocês que estejam vendo esse vídeo não sejam prejudicados de forma alguma e que esse conhecimento seja levado às pessoas e então que as pessoas achem interessante esse conteúdo e divulguem para o máximo de pessoas possível. Há muito tempo, os cientistas têm procurado sinais de vida em outro planeta, que é uma forma de entender também como que se forma a vida no nosso planeta. É uma coisa extremamente importante e que é um assunto muito amplamente discutido sobre a possibilidade de você encontrar qualquer tipo de forma de vida em outro planeta, tanto forma de vida inteligente, como simplesmente uns micróbios, alguns fungos ou bactérias ou qualquer coisa que seja viva e esteja em outro planeta além da Terra. Porque assim nós podemos entender como a vida se formou e, descobrindo forma de vida em outro planeta, nós descobrimos uma forma de vida que foi criada e se desenvolveu de forma completamente independente da forma de vida aqui na Terra, e assim nós podemos entender muitas coisas relevantes sobre como a vida surgiu nos planetas. Então, a notícia da vez, que é algo bem provável, porque há muito tempo a NASA e as organizações espaciais vêm procurando formas de vida em vários planetas, e aí nós temos alguns lugares do Sistema Solar onde a ocorrência de vida é mais provável por ser semelhante à Terra. São, por exemplo, Marte, uma lua de Saturno chamada Encélado, algumas luas de Júpiter chamada Europa, por exemplo, e Ganimedes, mas ninguém praticamente atentava muito para a possível existência de vida em Vênus, justamente porque Vênus é o planeta que tem as condições mais hostis à vida em todo o Sistema Solar. Mas o sinal mais provável de alguma forma de vida se formar foi encontrado nesse planeta, que é o menos provável de todos de a vida ter surgido aqui no Sistema Solar. E nós vamos entender neste vídeo sobre um pouco da história de Vênus e sobre a fosfina, o pH3, um gás que foi detectado na atmosfera de Vênus e que é altamente improvável dele ter se originado em Vênus se não fosse por alguma forma de vida, porque assim como aqui na Terra também acontece isso, por causa de algumas questões envolvendo a atmosfera dos dois planetas. Então, nós vamos começar aqui agora explicando exatamente sobre o planeta Vênus, e aqui nós vamos ter um pouco de aula de astronomia para entender sobre essa questão. Vênus é o segundo planeta do nosso Sistema Solar. É um planeta que, em questão de tamanho, massa e gravidade, ele é o mais semelhante à Terra, porque ele tem praticamente o mesmo tamanho do nosso planeta, ele é só um pouquinho menor. A gravidade dele é quase igual à da Terra, só um pouquinho menor também, e também a massa, só um pouquinho menor do que a da Terra. Vênus tem uma atmosfera que é basicamente composta por gás carbônico e nitrogênio, e Vênus tem nuvens também que cobrem todo o planeta. Ele é todo coberto por uma atmosfera grossa e cheia de nuvens, e essas nuvens são altamente brilhantes, de forma que elas refletem a luz do Sol com muita intensidade, e isso faz de Vênus o planeta mais brilhante visto aqui da Terra, e ele é conhecido como estrela d'alva, porque quando ele aparece de madrugada, ele é o corpo celeste, além do Sol e da Lua, mais brilhante que tem no céu. Ele é extremamente brilhante, ele é muito bonito. Eu já vi o planeta Vênus várias vezes no céu e ele é muito lindo mesmo. Então, Vênus, ele é um planeta que é praticamente irmão gêmeo da Terra, porque ele tem o mesmo tamanho, tem a massa muito semelhante,
gravidade muito semelhante, só que tem algumas diferenças dele com a Terra que são bem gritantes, e isso que torna ele muito improvável de surgir vida, entre outras coisas. Primeiro, Vênus tem uma atmosfera muito mais grossa do que a atmosfera da Terra. A Terra tem a pressão da atmosfera da Terra é 1 atm, medida ao nível do mar. É a referência. E é composta basicamente dos gases nitrogênio e oxigênio, contendo um pouco de gás carbônico e outros gases em concentrações bem pequenas. A atmosfera de Vênus é composta 98% de gás carbônico, CO2, e os 2% restantes de nitrogênio e outros gases, e ela é 90 vezes mais grossa do que a atmosfera da Terra, ou seja, a pressão na superfície de Vênus é de 90 atmosferas, que é equivalente à pressão da água a uma profundidade de 1000 metros abaixo do nível do mar, ou seja, Vênus tem uma pressão atmosférica esmagadora, ou seja, uma pessoa que esteja na superfície do planeta Vênus é esmagada pelo peso da atmosfera do planeta. Então tem uma combinação de fatores que torna Vênus o planeta mais quente de todo o sistema solar, até mais quente que Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol. Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, isso tornaria ele mais quente do que a Terra. Ele tem uma atmosfera muito grossa, o que faz o calor ser mais difícil de escapar da superfície. E ainda, essa atmosfera extremamente grossa é feita de gás carbônico, que é um poderoso gás do efeito estufa. E isso faz com que Vênus tenha um efeito estufa absurdamente forte. Ou seja, Vênus é o caso mais extremo conhecido do efeito estufa. Aquele efeito estufa que nós temos aqui na Terra, em Vênus, ele é tão absurdo que a temperatura beira os 500 graus Celsius na superfície. Ou seja, a temperatura na superfície de Vênus é quente o suficiente para derreter vários metais como chumbo, zinco, estanho, cádmio, entre vários outros. E ainda, o que torna ele um planeta ainda mais infernal. As nuvens que cobrem Vênus, aquelas nuvens brilhantes que eu falei que fazem ele refletir a luz e brilhar, são feitas de ácido sulfúrico, ou seja, extremamente corrosivas. Ele é um mundo infernal com a pressão esmagadora, quente de derreter chumbo e cheio de ácido sulfúrico. E para piorar a situação, o planeta Vênus é de longe o que tem a rotação, ou seja, o movimento em torno do próprio eixo, mais lenta do nosso sistema solar inteiro, que é aproximadamente, ele leva 243 dias para dar uma volta em torno de si mesmo, enquanto a Terra leva apenas um dia para fazer essa volta. Ou seja, o Sol pega a superfície de Vênus por mais de 150 dias seguidos. Então o Sol bate fritando tudo que tem na superfície. E para piorar a situação, diferentemente da Terra, Vênus não tem um campo magnético protetor. Com isso, toda a radiação perigosa do Sol pega na superfície de Vênus com toda a sua fúria. Ou seja, esse é o planeta menos provável de existir vida no sistema solar. E agora vamos explicar o porquê que Vênus atingiu essas condições tão críticas e tão absurdas que nós descrevemos aqui. Provavelmente, quando Vênus e a Terra se formaram, eles eram exatamente gêmeos, eles eram muito semelhantes. As atmosferas dos dois planetas seriam bem parecidas e ricas em gás carbônico e nitrogênio. As condições de superfície seriam muito parecidas também com o oceano de água. Provavelmente, em Vênus, naquelas condições do início de sua formação, poderia ter surgido vida assim como surgiu na Terra. Mas o modo como os dois planetas evoluíram nos bilhões de anos seguintes foi muito diferente. Por algum motivo, o planeta Vênus tem essa rotação extremamente lenta, e possivelmente isso aconteceu por causa do impacto de algum asteroide ou algum objeto no início de sua formação. E isso repercutiu e fez uma mudança extrema em todo o cenário de Vênus. Aqui na Terra, quando a vida surgiu na Terra, a atmosfera da Terra era bem mais grossa do que ela é atualmente e não tinha oxigênio. Ela continha vários gases, como metano, amônia e gás carbônico, nitrogênio e outros, e muito vapor de água. O planeta era coberto de nuvens grossas também, só que feitas de água. E aí a vida que surgiu na Terra, ela lentamente foi transformando esse gás carbônico em oxigênio, e grande parte desse oxigênio foi absorvida pelos minerais da Terra que foram oxidados, e aí eles se converteram em óxido de ferro e outros materiais oxidados, e o oxigênio remanescente que restou ficou sendo 21% da atmosfera atual, e por causa dessa grande perda do gás carbônico, que é um gás pesado, a atmosfera da Terra foi se tornando menos densa até chegar nas condições atuais. Agora nós temos que entender uma coisa que possibilitou
que a Terra desenvolvesse vida e essa vida prosperasse, que foi, entre outras coisas, e o que diferencia ela de Vênus, que é a existência de um campo magnético que recobre esse planeta. Como nós citamos agora há pouco, o planeta Vênus não tem um campo magnético, ele praticamente não tem campo magnético. E o campo magnético, ele é um escudo contra a radiação perigosa do Sol. A Terra tem um campo magnético razoável, que é o suficiente para proteger bastante a nossa superfície, enquanto Vênus não tem esse campo magnético e por isso a radiação perigosa do Sol atinge ele com toda a sua força. E agora nós vamos entender o que gera o campo magnético no centro do planeta, que é uma coisa muito importante para entender o que aconteceu com Vênus para que ele ficasse do jeito que ele está atualmente. O campo magnético dos planetas ele é formado por uma combinação de dois fatores. Primeiro, o planeta ele tem um núcleo fundido, ou seja, o núcleo interno do planeta deve ser feito de metal e está derretido por causa da alta temperatura no centro. E o segundo tem a ver com a rotação desse planeta. Agora nós vamos entender aqui. Quando nós temos um núcleo fundido, existe um gradiente de temperatura entre a superfície do planeta até seu centro, que vai ficando cada vez maior. E com o núcleo do planeta, que é a parte central dele, é a parte mais quente. E ali, devido ao fato dele ser mais quente e as camadas logo acima serem mais frias, ocorrem chamadas correntes de convecção. E é aquilo que nós temos quando nós fervemos a água para fazer café. A água que está, o líquido mais quente ali, que está no fundo, ele se torna menos denso e sobe. Então ele sobe em direção às camadas superiores, enquanto o líquido das camadas superiores, que é mais frio, desce para ocupar o espaço do líquido que saiu lá da camada mais abaixo. Ou seja, esse movimento aqui, ó, quando a água ferve, por exemplo, quando nós estamos fazendo café, nós vemos a água subindo assim, por causa da fervura, e isso se chama corrente de convecção, e isso acontece também no núcleo dos planetas. O metal derretido que está presente no núcleo, ele devido ao calor, ele sobe em direção às camadas mais acima, e o material que está mais acima, ele desce para ocupar o espaço do material, porque ele é mais frio e ele vai ocupar o espaço daquele material que subiu. Então, o núcleo dos planetas, quando esses planetas são geologicamente ativos, ele tem uma forte corrente de convecção entre a parte central e as partes mais periféricas, e essa corrente de convecção acaba gerando uma separação de cargas elétricas devido a vários fatores. E isso, combinado à rotação do planeta, cria um campo magnético, porque cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Então a convecção gera cargas elétricas, a rotação do planeta em torno de si mesmo faz com que essas cargas elétricas se movam e isso gera um campo magnético, transformando o planeta Terra em um gigantesco eletroímã. E agora nós vamos entender por que Vênus não tem esse campo magnético diferente da Terra. E isso acontece porque a rotação de Vênus é muito mais lenta do que a da Terra. Nós não sabemos exatamente quais as condições do núcleo do planeta Vênus, se ele é um núcleo ativo igual ao da Terra, onde tem fortes correntes de convecção. Mas, porém, nós sabemos que Vênus é o planeta com a rotação mais lenta do Sistema Solar. Aqui na Terra, nós temos o campo magnético, que quando as radiações, os prótons e elétrons que vêm do Sol, que são radiação perigosa, vão para atingir a Terra, o campo magnético da Terra, ele desvia essas partículas para longe e elas não atingem a superfície da Terra. E com Vênus com essa rotação tão lenta, o campo magnético produzido pela rotação do planeta é tão baixo que é praticamente inexistente. E aí toda a radiação ionizante perigosa que sai do Sol atinge o planeta Vênus diretamente, sem nenhuma barreira para conter. Então essa radiação perigosa, ela agride a superfície do planeta o tempo todo. E essas radiações ionizantes, elas têm um problema que são o seguinte: elas decompõem a molécula de água. Quando a molécula de água é atingida por essas radiações, ela é quebrada produzindo hidrogênio e oxigênio. Ou seja, ela causa a radiólise da água. Quando o planeta não tem campo magnético, a água que está presente em sua superfície é destruída pela radiação do Sol e ela se transforma em oxigênio e gás hidrogênio. O gás hidrogênio produzido, ele é muito leve e ele sobe em direção à parte mais alta da atmosfera, onde essa mesma radiação perigosa do Sol está arrancando partes dessa atmosfera e levando elas embora para o espaço. Enquanto o oxigênio que fica na superfície, que vai se acumulando, ele vai oxidar todos os minerais presentes na superfície.
Então, Vênus é um planeta que tem condições oxidantes por causa da radiação. Os minerais que estão presentes na superfície de Vênus são completamente oxidados pelo oxigênio gerado na decomposição da água pela radiação do Sol. E também todos os minerais de enxofre que estavam presentes na superfície de Vênus em sua formação foram oxidados e subiram na atmosfera como gás dióxido de enxofre, que reagiu com mais oxigênio e com a pouca água remanescente, produzindo ácido sulfúrico, que atualmente forma as nuvens corrosivas e tóxicas do planeta Vênus. Então, o planeta Vênus ele tem uma característica bem interessante, que diferencia ele bastante da Terra. Ele tem a superfície altamente oxidada, ele tem um índice de água extremamente baixo e é um planeta excepcionalmente pobre em hidrogênio, ou seja, o hidrogênio é um elemento químico bastante escasso em Vênus. Praticamente ele está presente só como ácido sulfúrico das nuvens, H2 e SO4. E com uma concentração tão baixa de hidrogênio, a formação da fosfina por meios naturais, minerais e não biológicos, é praticamente impossível, é altamente improvável, é remotamente impossível isso acontecer. Bem, a essa altura, devido à descrição que eu dei de Vênus até agora como um mundo simplesmente infernal, vocês devem estar querendo saber, então, se o Vênus é um planeta onde você é cozido vivo, quase instantaneamente, como é possível alguma forma de vida ter prosperado ali? Então, neste caso, esse gás fosfina ele foi detectado na alta atmosfera de Vênus, ou seja, acima das nuvens, num local onde a atmosfera de Vênus ela é bem menos densa e bem mais fria do que nas condições da superfície do planeta. Ou seja, na superfície de Vênus nós temos uma temperatura de 467 graus, ou seja, quase por volta dos 500 graus, extremamente quente em toda a superfície do planeta, até nos polos. Porém, a cerca de 20 km de altura, as condições de atmosfera são bem diferentes das condições na superfície, ou seja, acima das nuvens de Vênus, nós vemos que a pressão atmosférica ela vai diminuindo bastante, até chegar a um nível que é bem parecido com a pressão atmosférica da superfície da Terra. Por outro lado, à medida que se sobe pela atmosfera de Vênus, ela vai se esfriando, e de quase 500 graus na superfície, nós temos uma temperatura que beira os 28 graus Celsius, ou seja, bem suportável para alguma forma de vida sobreviver ali. Porém, aqui na Terra, nós temos criaturas que sobrevivem a condições de temperaturas muito altas, acidez extrema, ou seja, condições extremas. Por exemplo, nós temos seres extremófilos, são as arqueias extremófilas, que elas se desenvolvem em lagos vulcânicos, onde a temperatura da água está beirando os 98 graus Celsius, ou seja, quase o ponto de ebulição da água. E nós temos uma grande quantidade de ácido sulfúrico nesses lagos. Ou seja, condições de acidez têm um pH em torno de 1 ou quase 0. Nós temos a água quase fervendo e ainda assim, nesses lagos vulcânicos da Terra, prosperam formas de vida, que são seres extremófilos. Tanto é que nessa foto que eu vou colocar aqui, de um lago lá no Yellowstone, aquele Parque Nacional dos Estados Unidos, essa água colorida que vocês estão vendo aqui na foto, ela contém várias arqueias extremófilas. São organismos extremamente primitivos e altamente adaptados a condições de vida extremas. E é bem provável que os organismos no início da história da vida na Terra tivessem sido muito similares a esses. Ou seja, aqui eles sobrevivem nessas condições de acidez extrema, salinidade extrema, temperaturas altas e ainda por cima eles conseguem prosperar extraindo energia desse ácido sulfúrico, desses minerais que estão presentes na água ácida, que seriam extremamente tóxicos para a maioria das formas de vida, vivem em condições de ausência completa de oxigênio, metabolizando esses compostos minerais que são bem difíceis de metabolizar por outras formas de vida. Então, os prováveis seres vivos que podem existir naquela zona da atmosfera de Vênus, das nuvens do planeta, eles podem ter sido esses seres extremófilos semelhantes a esses que foram encontrados nesses lagos vulcânicos da Terra. Ou seja, eles conseguem extrair energia desses produtos ácidos, como o ácido sulfúrico presente nas nuvens, e usar ele para oxidar a matéria orgânica e assim obter energia para crescer e se metabolizar. E durante esse processo de metabolismo, eles podem liberar produtos reduzidos
entre eles a fosfina. Ou seja, algum fósforo que esteja presente nas nuvens de Vênus, junto com ácido sulfúrico, pode ter também algum ácido fosfórico. Essas criaturas elas conseguem pegar o pouco hidrogênio que tem no planeta, supostamente, reduzir o fósforo desse ácido fosfórico, ou fosfato, ou coisa assim, produzindo fosfina. A fosfina é um gás. A fosfina, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é um gás que nas condições da atmosfera da Terra e também nas condições da atmosfera de Vênus, ela não pode durar por muito tempo. Então a única forma dela ter sido detectada ali, porque ela tem uma vida muito curta, seria ela ser produzida por alguma coisa e ser produzida continuamente por aquela coisa, para depois ser rapidamente destruída, porque ela não dura por muito tempo. Então, nós falamos e até agora o que vocês ouviram foi astronomia, mas este é um canal de química e por isso nós temos que entender as coisas aqui à luz da química. Nós vamos explicar agora o que é a fosfina e por que ela é tão improvável de ser encontrada tanto na atmosfera da Terra quanto na atmosfera de Vênus e por que é muito mais provável ela ter sido criada em condições biológicas do que em condições não biológicas, ou seja, minerais. Então, a fosfina é um gás de fórmula química pH3 que é formada por um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio. Ela é uma substância que a molécula dela é semelhante à molécula da amônia, tipo um análogo da amônia, que é NH3. Porém, em vez do átomo de nitrogênio, nós temos um átomo de fósforo. E a fosfina é um gás incolor com um odor extremamente desagradável que lembra peixe e ela é altamente venenosa. E ela é um produto químico que geralmente é produzido como um resíduo do metabolismo de certos micróbios anaeróbicos, ou seja, que metabolizam a matéria orgânica em condições de falta ou ausência completa de oxigênio. A fosfina ela é um produto químico que ela é um poderoso agente redutor, ou seja, ela é muito fácil de ser oxidada e isso faz ela ser altamente inflamável, de forma que quando nós expomos o gás fosfina ao ar, ela pode entrar em combustão espontânea, ela pode pegar fogo espontaneamente, produzindo uma chama esverdeada por causa do fósforo, que emite luz esverdeada quando queima, e liberando uma fumaça branca composta por pentóxido de fósforo que absorve o ar e forma ácido fosfórico, e com isso gera uma névoa de ácido fosfórico. A fosfina ela é um gás que ela é muito produzida em organismos anaeróbicos que fermentam, por exemplo, matéria orgânica em estado de apodrecimento. Por exemplo, quando nós temos um cadáver apodrecendo ou nós temos aquela lama do pântano que está em estado de putrefação, o gás fosfina é um dos gases produzidos por esses micro-organismos. E uma ocorrência comum de fosfina aqui na Terra geralmente é associada a algumas assombrações, como por exemplo o boitatá e o fogo fátuo, que nada mais são do que algumas manifestações de combustão espontânea que muitas pessoas acreditam tratar-se de fenômenos sobrenaturais, ou seja, vulgarmente conhecidos como assombrações. O fogo fátuo ele é um fenômeno que é observado em tumbas de cemitérios à noite. Algumas vezes algumas pessoas relatam que ao passar por uma tumba de um cemitério à noite, onde tinha um cadáver que estava apodrecendo, elas notaram uma labareda de fogo surgir e se apagar, um fogo de cor esverdeada ou azulada. E quando as pessoas se assustavam e corriam para longe, esse fogo parecia perseguir essas pessoas. Aí, por ser um fogo que aparece do nada, tem uma cor estranha e ele aparentemente perseguia a pessoa, geralmente foi associado a demônios, a fantasmas, espíritos ou assombrações. Mas isso é uma coisa que tem uma explicação científica muito simples. Isso se deve aos gases liberados no apodrecimento dos cadáveres dentro das tumbas do cemitério, em condições de falta de oxigênio, onde micro-organismos anaeróbicos, como as arqueias, eles fermentam os materiais que estão presentes ali naquele cadáver, por exemplo, os materiais que contêm fósforo, como os ossos e o DNA, entre outras coisas que contêm fósforo, eles reduzem esse fósforo a fosfina, e esse gás fosfina é liberado, e quando ele entra em contato com o ar, ele pega fogo, porque ele é altamente redutor e ele é altamente propenso a ser oxidado. O gás liberado na putrefação dos cadáveres, ele contém, entre outras coisas, fosfina e metano, que são dois gases altamente inflamáveis. Quando a fosfina entra em contato com o ar, ela se incendeia e ela acaba incendiando o metano junto, e com isso você tem uma labareda de fogo. E devido ao conteúdo de fósforo, que quando queima produz uma chama esverdeada, esse fogo às vezes tem essa cor verde estranha,
E devido ao fato da pessoa correr assustada, gerar uma corrente de ar, o fogo acaba pegando o vácuo dessa corrente de ar e ele acaba se movendo na direção da pessoa por causa da corrente de ar que a pessoa gera, dando a impressão que o fogo persegue a pessoa. Como nós vimos, a fosfina é um gás altamente inflamável que na atmosfera da Terra ele não subsiste, ou seja, ele queima espontaneamente em contato com o ar. Portanto, não tem como o gás fosfina persistir na atmosfera da Terra por muito tempo. Ele tem que ser produzido de alguma forma. E a única forma possível do gás fosfina ser produzido naturalmente na superfície da Terra é por meio da atividade biológica. Porque nós não temos, por causa da atmosfera oxidante da Terra, que oxidou grande parte dos minerais da superfície da Terra, como os minerais na superfície da Terra são altamente oxidados, nós não temos praticamente nenhum fosfeto ou algum produto à base de fósforo reduzido na superfície da Terra, porque o fósforo é um elemento químico que tem uma alta afinidade para o oxigênio, de modo que o fósforo que está presente na superfície da Terra, ele está na forma de fosfato. E de modo que é bem difícil reduzir naturalmente esse fosfato à fosfina, onde o fósforo está no estado de oxidação -3, ou seja, reduzir o fósforo do estado +5 no fosfato, completamente oxidado, para -3, que é um estado que é um poderoso agente redutor. Então, espontaneamente na superfície da Terra, isso não é possível, mas alguns micro-organismos, devido a mecanismos complexos, bioquímicos, enzimas e catalisadores biológicos, conseguem fazer isso. Agora, já falamos de por que é improvável da fosfina existir na atmosfera da Terra, nas condições oxidantes da superfície da Terra. Vamos dizer por que a fosfina é tão improvável de existir em Vênus também. Vênus não contém oxigênio na atmosfera como a Terra. Porém, devido aos fatos que nós explicamos da radiação do Sol ter decomposto a água e o oxigênio gerado ter oxidado os minerais da superfície, Vênus também é um planeta onde os minerais na sua superfície estão completamente oxidados, de forma que todo o fósforo que está presente na superfície de Vênus está na forma de fosfato. Por outro lado, pode ser que nas nuvens de Vênus, na atmosfera, também juntamente com ácido sulfúrico, esteja presente também um pouco de ácido fosfórico, devido à reação do ácido sulfúrico com os minerais de fosfato da superfície. E ali, devido às condições da radiação que vem do Sol, aquela radiação que o Vênus não tem proteção contra o campo magnético, aquela radiação ela bate e quebra a molécula de água e produz radicais oxidantes. E como nós vimos, a fosfina é um agente redutor que não persiste por muito tempo em condições oxidantes. O solo de Vênus é oxidado, a atmosfera de Vênus, devido à radiação que recebe do Sol, está em condições oxidantes, e todos esses fatores em conjunto tornam extremamente improvável que o gás fosfina, que é um agente redutor muito frágil, sobreviva na superfície, na atmosfera de Vênus por muito tempo. Ou seja, ele tem que ser produzido de uma forma contínua, por algum modo, que produza uma grande quantidade desse gás, para que ele possa aparecer na atmosfera em quantidades detectáveis. E como nós falamos, na superfície de Vênus não é possível a vida se formar por causa das condições que tem ali. Porém, no alto da atmosfera, no topo das nuvens, onde as condições de temperatura e pressão são muito mais brandas e semelhantes às condições presentes na nossa Terra, ali pode ser possível que alguma forma de vida que tenha se formado no início da história de Vênus, ela pode não ter sobrevivido na superfície devido às mudanças climáticas que o planeta teve em sua evolução, mas ela pode ter persistido ainda no alto das nuvens do planeta, onde as condições de vida são mais brandas, ou seja, a forma de vida pode ter surgido nos mares do planeta Vênus no início, quando ele tinha água, e migrado para as nuvens em seguida, quando o planeta Vênus foi sofrendo aquela mudança drástica que ele sofreu. E neste caso, se essas formas de vida estão presentes até hoje nas nuvens de Vênus, elas seriam bastante semelhantes aos micróbios extremófilos da superfície da Terra, aqueles do lago de Yellowstone, e ali elas podem reduzir compostos de enxofre e de fósforo, que estão no estado mais oxidado. Elas podem pegar esses compostos e combinar eles com um pouco de hidrogênio que pode estar presente ainda em Vênus, e reduzir eles ao estado a forma de composto mais reduzido. Ou seja, eles podem pegar o ácido fosfórico que pode estar presente em
traços na nuvem de Vênus e reduzi-los à fosfina e liberar na atmosfera de Vênus como resíduo do metabolismo. E é essa fosfina que pode ter sido liberada por um ser vivo, que é aquela que foi detectada pelo satélite recentemente na atmosfera de Vênus. A fosfina, ela é um forte marcador de atividade biológica, porque ela é um produto químico extremamente difícil de ser produzido por condições minerais, devido às suas características de baixa estabilidade e ser um agente redutor e facilmente oxidável. Ela é um produto que é fácil de ser produzido por meios biológicos, mas é difícil de ser produzido por meios minerais, e por isso ela é um forte indicador de atividade biológica, um marcador de vida, como diz no meio astronômico. Então, o fato de ter sido descoberto a fosfina pH3 na atmosfera de Vênus e as condições do planeta serem extremamente improváveis de gerar esse gás por outros meios que não biológicos, e ainda ter a condição remota de ter uma forma de vida no alto de suas nuvens, isso pode ser um forte indicador de alguma forma de vida ter sido descoberta neste planeta. Então, gente, é isso mesmo que eu venho falar para vocês, que eu venho mostrar a vocês aqui. Essa explicação interessante que envolve química, física, astronomia e várias outras coisas. Ou seja, é um vídeo bem completo. Eu fiquei bastante nervoso de gravar esse vídeo porque é um tópico muito complexo. Talvez a minha explicação pode ser confusa. Eu espero que quando eu editar esse vídeo eu consiga esclarecer nas legendas que eu vou colocar. Eu gostaria de agradecer a vocês que compartilharam esses vídeos. Eu ainda estou surpreso com o alcance que alguns dos meus vídeos mais recentes conseguiram atingir. Espero que vocês estejam curtindo esse conteúdo, espero que vocês sejam informados aqui e sejam inspirados pela química, pela paixão, pelas coisas incríveis que nós estamos mostrando aqui. Então, peço a vocês encarecidamente que se inscrevam neste canal, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Também acessem o meu blog, que se chama O Nerd da Química, assim como o canal. A minha página no Facebook, que também tem o mesmo nome, ou seja, o site, o canal e a página tem o mesmo nome. Muito obrigado por tudo e valeu!